Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, com a leitura do Salmo 37, os primeiros 7 versículos, eu acolho todos vocês que estão aqui presentes e os irmãos e irmãs que estão nos assistindo também através do YouTube, e dizer que é uma alegria novamente estarmos diante do Senhor para celebrar esse culto, em louvor a Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então iniciar cantando um louvor, que é Jesus, Pastor Amado.
aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. E contigo também. Vamos orar. Senhor nosso, Pai nosso, mais uma vez nos colocamos em atitude de oração diante de Ti. E neste momento vimos pedir que o Senhor receba a nossa adoração. E com isso nós lembramos que somos falhos. Nos lembramos que muitas vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer, ou fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Faz parte da nossa natureza humana, mas por Te reconhecer como nosso Deus, como soberano, nós nos lembramos todos os domingos aqui dessas nossas falhas e entregamos nas Tuas mãos para receber aquele perdão que tem nos entregado dia a dia, mas que foi consumado lá na cruz. Então, peço, recebe o nosso coração humilde e nos ajuda a refletir naquilo que nós não lhe agradamos, não porque temos em nós medo da sua ira, porque o Senhor nos libertou desse medo, mas porque nós cremos em Ti e lhe respeitamos e lhe honramos. E as nossas falhas, os nossos pecados precisam constranger o nosso coração no sentido de colocar em Tuas mãos. Também, Senhor, nós pedimos nesse momento que nos reunimos em culto e por isso agradecemos por podermos estar reunidos aqui. Muitos que não estão aqui, mas estão em suas casas. E independente se estão nesse momento, ou estão mais tarde ou amanhã, mas o que importa é que nós estamos reunidos num só Espírito, numa só comunhão, num só desejo. Então é por isso que nós te pedimos também por todas as dores deste mundo, pelos sofrimentos que têm atingido toda a humanidade, que nós sabemos é por causa do pecado que o mundo sofre debaixo das atribulações, debaixo das enfermidades, debaixo das guerras, dos desentendimentos. E não passa um dia só que nós não saibamos das dificuldades que o mundo sofre. E por isso, como cristãos, nós imploramos a Ti que o Senhor tenha piedade todos nós, os cristãos, e também dos não cristãos, porque a eles também o Senhor quer que chegue a Tua graça. Senhor, também apresentamos nas Tuas mãos as nossas autoridades, a qualquer nível, seja civil, militar, local, Estado, Brasil e até mundial, porque nós sabemos que as decisões que se tomam nesses níveis, de alguma forma, afetam a nossa vida aqui. Então, como disse o Teu servo apóstolo Paulo, convém que nós elevemos orações em favor das autoridades. Nós, diante de tudo isso, queremos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração entoados pelos cânticos, e prepare o nosso coração para ouvir da Tua palavra. Tudo isso que nós Te pedimos e Te agradecemos é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos agora para um próximo... Antes de ir para o próximo canto, lembrar que ali no Salmo 32, versículo 5, está escrito: confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, o Senhor se agrada quando nos colocamos na sua presença com o coração humilde e reconhecemos a nossa pequenez. E nisso cremos e nisso nos sentimos perdoados. Amém? Durante esse próximo louvor, então, podemos fazer as nossas ofertas, né? Aqueles que vieram preparados para isso, né? Aqueles que têm o envelope, aqueles que fazem a oferta avulsa ali também. Nós lembramos que estamos bem próximo do final agora da campanha Vai e Vem, do nosso sínodo. Também quem sentir o desejo de fazer alguma contribuição nesse sentido, não precisa ser muito dinheiro, né? Ninguém tem muito dinheiro, né? Mas o pouquinho que seja já ajuda nas missões aí do Sino, nas ajudas de muitas comunidades aí espalhadas e projetos que atendem muitas pessoas. Então o pastor disse, acho que ainda tem envelope daquele pequenininho lá, né? Então dá para usar aquele envelope pequenino para as ofertas do Vai e Vem. Não precisa ser hoje, de repente, às vezes, mas hoje eu não vim preparado para o Vai e Vem, então traz no próximo domingo, né? Mas vamos então, nesse momento, cantar, os irmãos ficam livres para ofertar, e também, além de nós trazermos a nossa oferta em agradecimento a Deus, nós também agradecemos com o nosso louvor, com o nosso coração, por tudo que o Senhor nos deu. Então, Deus abençoe a todos, irmão Moreira. Que bom ver novamente aqui a irmã Alice, professor Gerson. Nos encontramos por acaso ontem, né?
E a todos que já estavam vindo, e também a alegria ver novamente aqui a irmã Ivone, né? Que já estava deixando saudade, e o pastor já estava triste aqui, né? Mas que bom que está bem e de volta, né? Continuamos orando, né, pelos familiares, né, e também pelos familiares da irmã Alice lá, o pequeno Gabriel, né? Vamos todos continuar com as nossas orações. Nós vamos fazer então uma leitura responsiva. Eu convido a todos que puderem se colocar em pé. Está em João capítulo 4, versículo 19 a 30. Então, eu leio o primeiro versículo, os irmãos leiam o próximo. Eu já dividi em 2 versículos por tela. Espero que todos consigam enxergar bem. Então, vamos fazer ali. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profetas. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muito bem. Ainda em pé, se possível, se não cansaram ainda, né? Porque daqui a pouco tem a mensagem, os irmãos vão poder ficar sentados. Vamos cantar, então, esse louvor, Fonte da Celeste Vida. E logo após, então, passo para o pastor Cleudo fazer a mensagem. Faz os povos
cumprimentar a todos também com bom dia. Sejam bem-vindos, e também a todos aqueles que vão estar nos acompanhando depois, já que o nosso culto está sendo gravado, né? E muitos vão estar assistindo à noite, amanhã, num outro momento, então que Deus esteja com todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler um versículo 9, 35. 35 é o nosso versículo-chave, mas eu vou ler a partir do 33. Diz assim: Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe a Jesus Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Um outro verso da Bíblia também que quero deixar aqui nesse momento também, é aquele quando João Batista se encontrou com Jesus, né? E ele, com um grande número de pessoas, talvez em torno dele, ele olhando para Jesus, ele disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado por este momento. Podemos estar aqui na tua casa. Nem todos estamos aqui, mas sabemos que todos estamos na tua presença, aonde quer que estejamos, porque sabemos que a igreja não é o prédio, mas a igreja são as pessoas. Somos nós cristãos que Jesus comparou ao sal da terra e que estamos em todos os lugares. Abençoa a tua palavra, assim como nós também já cantamos alguns instantes atrás. Graças te damos, muitas graças pela tua palavra. Sabemos que a Bíblia, quando está fechada, é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. E pedimos que o Senhor possa falar conosco neste dia e neste culto. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Vamos assentar. Nós, neste mês de outubro, no domingo, né, dia 25, foi domingo, depois o outro domingo foi dia 1º de novembro, mas naquele meio deu para a gente lembrar daquilo que aconteceu em 1517, por um homem chamado Martim Lutero, que era um cristão, um religioso, um bispo, mas um homem que estava incomodado, com aquele evangelho que estava sendo pregado e levado naquele tempo pela igreja. Poderíamos dizer assim, um evangelho totalmente adulterado, um evangelho que seria assim, um evangelho pirata. Hoje nós vivemos no nosso tempo, quando nós conhecemos muito bem esse termo pirata. Pirata é aquilo, a pirataria, o produto que é uma cópia do original, mas que às vezes imita muito bem o original. Por isso nós estamos rodeados, hoje de produtos piratas. Quase todos os produtos têm o produto original e tem o produto pirata. Isso na área de música, na área de calçados,
equipamentos de informática, uma série de coisas que estão aí no mercado, que são os chamados piratas. Essa semana, por exemplo, teve uma operação da Polícia Federal que estava atrás daqueles aqueles estúdios falsos, né, que captam mensagens através dos satélites e formam uma pequena emissora, uma pequena transmissora, né, e adultera aquele produto, aquela informação, se apossa de forma indevida daquele conteúdo. E assim também é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós hoje temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz lá no livro de Atos, esses dias atrás até nós estudamos aqui com o irmão Luciano, estamos estudando o livro de Atos, né? Quando passamos por aquele capítulo 22, 23, ali com os crentes de Bereia, a Bíblia diz que eles chegavam em casa e examinavam as escrituras para ver se era isso mesmo, e veja bem quem era o pregador. Não era nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E assim mesmo ainda eles chegavam em casa e eles examinavam as escrituras para ver se era assim mesmo. Hoje nós temos muita pregação, muita adaptação do evangelho. Muitas vezes a visão de determinada igreja, de determinado grupo, de determinada doutrina. Nós temos o chamado sincretismo religioso entrando para dentro das igrejas evangélicas. Essas coisas que Lutero tanto combateu, por exemplo, no passado, lá no tempo da Reforma, havia muita crendice popular. Muita crendice popular, o cristianismo tinha se tornado uma religião do medo. Deus era apresentado como um juiz, como alguém que quer desesperadamente se vingar das pessoas que fazem as coisas erradas. E foram surgindo crenças e mais crenças. Até tem um pequeno livro que na época um cidadão editou lá na Alemanha, arrumando um monte de crendices populares e de coisas que diz que aconteceu e que aquilo veio então pro dia a dia da crença das pessoas. Por exemplo, teve um cidadão que era apicultor e ele percebeu que as abelhas estavam ficando doentes. Aí ele foi na igreja e quando o padre, o religioso, deu a hóstia para ele comer, ele pegou e quebrou um pedaço da hóstia e levou para casa, né, pensando que aquela hóstia fosse, e foi e colocou a hóstia numa caixa de abelha. Daí diz que naquela semana, quando ele foi lá, as abelhas tinham construído uma capelinha em volta daquela hóstia. Quer dizer, isso era imaginário, isso era crendice, isso era uma conversa que ele passou para frente. E as pessoas cada vez mais criam nessas pequenas histórias, nessas coisas que eram inventadas. É a mesma coisa, por exemplo, a doutrina da Santa Ceia, que Lutero também contestou na Reforma, aquela interpretação que a igreja tinha dado à Santa Ceia. Por quê? Porque havia uma crença que num determinado lugar no interior da Itália, um padre foi dar a hóstia para uma pessoa e naquele momento aquela hóstia, quando ele percebeu, a hóstia pingou sangue. E aquele assunto veio para a igreja, veio para dentro da igreja. Daí, num concílio na cidade de Constança, na Itália, a Igreja Católica, em cima daquele relato, ela modificou a ceia do Senhor.
Porque como é que Jesus instituiu a ceia? Jesus tomou o pão e deu a eles. E depois tomou o cálice e deu a eles. Né? Os dois elementos. E a partir daquele evento, a igreja chegou à seguinte conclusão. Bom, se a hóstia é carne, se a hóstia se transforma em carne, então não precisa mais tomar o sangue à parte. Né? Porque daí a hóstia é carne e sangue ao mesmo tempo. E a partir daquele evento, a igreja deixou de dar o cálice na ceia. Depois, por muitos anos, nós hoje vemos isso, que isso modificou. Hoje, por exemplo, a igreja novamente autorizou aos padres que possam dar a hóstia e possam dar o cálice. Mas a doutrina da Igreja Católica sobre a doutrina chama-se transubstanciação, quer dizer, aquele elemento, né, a hóstia, ele é o corpo. Por isso que todo domingo, a missa, ela significa que você está repetindo o sacrifício de Cristo. Por isso que aquela sobra da hóstia, ela não pode ser descartada, a sobra daquela não pode ser descartada, ela tem um lugar onde ela é guardada. Porque naquela missa houve um milagre, aquela hóstia se transformou carne e sangue de Cristo. Então essas doutrinas é que Lutero, à luz da palavra de Deus, ele foi questionando, E então a ideia de Lutero não era assim, criar uma nova igreja, fundar uma nova igreja a partir daquilo, não, mas era para fazer uma retrospectiva, uma revisão dentro da própria igreja, da própria doutrina que a igreja estava ensinando e pregando até naquela altura. Mas como a gente viu, depois de tantas tentativas, Lutero foi excomungado da igreja. Recebeu uma carta de excomunhão, e Lutero queimou aquela carta de excomunhão em público, na frente de pessoas, e mais tarde então o Papa convocou um novo concílio, seria chamado de Dieta, na cidade de Worms, para dar oportunidade para Lutero se retratar. Olha, eu volto atrás, eu errei, eu falhei, eu peço desculpas, mas nada disso aconteceu. E reuniram muitas autoridades para ver naquele dia a retratação de Lutero. E ele não se retratou e ele disse, como vou me tornar um herege, se eu negar aquilo que eu creio, aquilo que me dá convicção de ser um cristão, como é que eu vou voltar atrás? Aí ele disse, se me provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu volto atrás, caso contrário, que Deus me abençoe. Nós, dentro da reforma, então, conforme nós vimos, Lutero destacou 4 pilares. Ele disse, a salvação, a reconciliação com Deus se dá apenas através de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém mais salva e ninguém mais ajuda a salvar. Porque Jesus disse categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém mais salva e ninguém mais ajuda a salvar. É só Jesus. E qual é o meio, qual é o acesso a isso? É a fé. A nossa fé. A fé é que nos coloca em comunhão com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, então, se eu faço todas as outras coisas dentro da religião, dentro da religiosidade, mas se eu não tiver fé, a Bíblia diz que é inútil. Porque a fé é que agrada a Deus. E as outras coisas, elas são resultado da fé, elas são fruto da nossa fé. Se nós estamos aqui hoje cultuando a Deus,
Com certeza a razão principal é por causa da nossa fé. Que se nós não tivéssemos a fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo Ele o nosso Pai, o Criador, o que nos cuida, o que preserva o universo, quem nos sustenta, quem nos dá a vida, quem nos concede o ar, o oxigênio para que a gente possa estar vivo. Por isso estamos aqui. Depois ele disse, é de graça. Tudo Deus faz um favor. É um favor de Deus que a gente nem merece. Não merece, mas Deus estende o seu perdão. E depois a própria palavra de Deus, a Bíblia, que é o guia, é o manual para a nossa fé. Por onde a gente se alimenta, por onde a gente orienta a nossa fé, por onde a gente fortalece a nossa comunhão com Deus, por onde também nós ouvimos a verdade, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. É sempre muito bom quando a gente pode ouvir as coisas amorosas de Deus, o amor de Deus. Mas a palavra de Deus também tem advertências para a nossa vida. Por isso também devemos estar propensos a ouvir a voz de Deus, a repreensão muitas vezes de Deus. A própria Bíblia diz que ela foi inspirada e é útil para ensinar, para corrigir. E muitas vezes o que se tem visto hoje, o que alguns pastores concluem, que há anos atrás um pastor disse o seguinte: quando os pastores pregavam contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, se você prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. A pessoa não reflete, não suporta aquela repreensão. Eu mesmo aqui na igreja tenho uma experiência de um tempo atrás. Eu fui aqui na nossa igreja, fui alertar as pessoas com relação a certas práticas, muitas vezes que a gente tem na vida, muitas coisas às vezes que a gente acaba fazendo e que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso não quer dizer que eu deva me sentir condenado por isso. Mas no momento que eu recebo uma informação, no momento que eu recebo uma instrução, e que ela brota da palavra de Deus, como cristão, eu não tenho outra atitude a tomar, a não ser mudar, a não ser adaptar a minha vida à vontade de Deus. E eu falei aqui de uma atitude, de uma conduta muitas vezes, que nós cristãos não deveríamos fazer. Simplesmente essa pessoa saiu da igreja. Um tempo depois eu fui visitar essa pessoa, cheguei lá, estava bravo comigo. Fui fazer oração, depois da oração a pessoa se levantou. Você falou lá na igreja? Não estou sabendo. Eu não falei nada dirigido para a pessoa. É uma obrigação, é um dever pela palavra de Deus. A gente sabe que dizem no popular que quando a carapuça serve, a gente usa ela. Eu não posso me sentir incomodado quando algo da palavra de Deus fala comigo. Quando Deus quer nos exortar a determinadas atitudes na nossa vida. Nós temos que estar abertos, ouvir a palavra de Deus e refletir e entender, compreender isso. Poxa, Deus quer o melhor para a minha vida. E não virar as costas. Aceitar a correção da palavra de Deus. É a mesma coisa quando alguém está doente. Muitas vezes está com febre, está com dor. Você vai na farmácia ou vai no médico, uma das primeiras coisas que ele recomenda muitas vezes é uma injeção. Daí a gente fica pensando, poxa, a pessoa já está doente, já está com dor e ainda dá injeção na pessoa. Mas às vezes é o que a pessoa necessita.
É o que talvez vai fazer o efeito na vida da pessoa. Nós hoje temos a necessidade, como igreja, de anunciar a mensagem da palavra de Deus. Anunciar a Cristo também. Nós estamos vendo nos últimos dias, até o nosso presidente chegou a dizer lá na reunião da ONU, que estamos vivendo um tempo de cristofobia. De fato, as igrejas estão sendo perseguidas. Como nós estamos vendo na China, é que nós temos pouca informação, porque é um país fechado. Muitas televisões não informam o que está acontecendo. Mas lá na Índia tem vários cristãos presos. Tem vários cristãos presos na China. Teve várias igrejas destruídas na China, como fizeram aqui no Chile. E também essa semana destruíram uma igreja batista, não me lembro aonde foi, né? E isso está começando. Isso está começando. O mundo, o novo modelo mundial que está sendo implantado no mundo todo. Nós, as igrejas, os cristãos, vamos ser alvos desta perseguição. E Jesus disse, e tudo isso faz parte dos últimos tempos. Mas nós, cristãos, não podemos nos calar. Nós não fomos chamados para ser agente secreto. Nós somos chamados para ser testemunhas. A nossa fé, a fé cristã. Aquilo que o Luciano falou domingo passado e o que Lutero também descobriu na palavra de Deus. Quando ele disse aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte: segundo Pedro, acho que é segundo Pedro, né? É 1 Pedro 2, 9 e 10, desculpa. 1 Pedro 2, 9 e 10, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso que Lutero também, no estudo da palavra, ele percebeu, porque naquele tempo os ofícios religiosos, todos os eventos, eles eram muito concentrados no líder, naquele que era consagrado ou era, como se diz, autorizado a falar. Mas Lutero descobriu pela palavra que todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos orar, todos nós podemos ler a palavra, todos nós podemos pregar o evangelho, todos nós podemos fazer a obra do reino de Deus. Não é só para o pastor. Não é só para, mas cada membro da igreja, cada cristão. Está que nem aquela história do pastor que foi fazer uma visita na casa de um membro, e daí na hora da refeição, o pastor, então quis dar a oportunidade para que o membro, que tinha convidado o pastor para orar, daí aquele membro disse: pastor, ora ao Senhor, que o Senhor é pago para isso. Quer dizer, não é só tarefa do pastor, falar com Deus, orar, é um privilégio de todos os cristãos. De todos os cristãos, de ler a palavra de Deus, de ter uma Bíblia, é o privilégio de todo cristão, de poder cantar, de poder orar, de poder promover o reino de Deus. Isso não está concentrado apenas em líder da igreja, esse sacerdócio real, esse trabalho de evangelização, todos nós podemos fazer. Teve um cristão chamado Billy Graham,
foi um dos maiores pregadores do Evangelho do século XX e também um pouco do século XXI. Eu acho que faz uns 10 anos mais ou menos que ele morreu, né? Então, era um grande pregador, o Billy Graham. Levou muitas pessoas à fé cristã. E ele disse o seguinte: o maior desafio que temos no século XXI, missionário e profético para a sociedade pós-modernidade, pluralista, secularizada, será a de resgatar a centralidade e a exclusividade de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do mundo, e a fidelidade ao modo como Ele nos é anunciado e apresentado nas Sagradas Escrituras. Ao longo dos anos dos últimos milênios, surgiram também uma série de falsas imagens, de interpretações de Cristo, da sua obra. Elas foram criadas por filósofos, pensadores populares, artistas, críticos, inimigos do cristianismo. E, infelizmente, até por alguns teólogos e igrejas de movimentos cristãos. Quando uma interpretação de Cristo ou a sua obra não se baseia mais no testemunho dos profetas do Velho Testamento e dos apóstolos do Novo, não é mais fiel ao ensino bíblico, torna-se uma heresia, pois o Cristo que ela transmite não é o Cristo das Escrituras, anunciado pelos anjos e pastores, e sim um falso Cristo ou um ídolo. Precisamos estar atentos para não estendermos vida e obra de Jesus Cristo de forma distorcida, ou para que Jesus Cristo não seja apenas um mito, um herói, e quem sabe apenas um bom exemplo. Cabe um alerta para que não vivamos e nem pregamos um evangelho de segunda linha. Este versículo que está aqui, ele nos coloca numa situação muito linha de frente. Esse versículo aqui, Jesus disse: no reino de Deus, quem me segue, não pode haver covarde. Não pode haver cristão covarde, cristão medroso, cristão que negue a sua fé. Jesus mesmo disse num outro lugar: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai. Nós, como cristãos hoje, não podemos nos calar. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que pagaram um preço por causa da sua fé. E essas pessoas é que devem ser a nossa inspiração também. Veja bem o que diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 12: portanto, nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fadigueis, desmaiando em vossas almas. A nossa fé, ela precisa ser manifestada, ela precisa ser refletida. Vejamos, por exemplo, na Bíblia temos tantos exemplos. Por exemplo, João Batista. Quem não se lembra qual foi o preço que João Batista pagou por ser fiel e ser leal? Ele perdeu a cabeça.
porque ele se manteve, né, em pé diante da sua mensagem e do seu testemunho da fé cristã. Lá, por exemplo, no Velho Testamento temos Elias, em 1 Reis, capítulo 19, em 1 e 2, depois que ele tinha enfrentado aqueles falsos profetas, aqueles seguidores de Baal, aquela heresia. A rainha Jezabel mandou dizer para Elias: olha, se você até amanhã não restaurar tudo o que você destruiu, você vai pagar com a tua própria vida. Foi o preço que ele teve que pagar, pelo fato de ser zeloso e defender aquilo que era bíblico e aquilo que era correto naquele momento. Também, por exemplo, Estevão, né? Que foi o primeiro mártir, chamado primeiro mártir da igreja. Está lá no livro de Atos, no capítulo 6 e depois no capítulo 7, quando ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele, diante das autoridades, diante dos judeus, ele foi claro na sua mensagem de quem era Cristo e daquilo que eles estavam fazendo. E por fim, então, decidiram apedrejá-lo. E ele morreu apedrejado. Ele pagou um preço pela sua fidelidade. E não é diferente também nos nossos dias, como cristãos. Vamos ter momentos que a nossa fé vai ser provada, que talvez até a nossa posição pode ser ridicularizada por muitas pessoas ou em muitos ambientes. Mas a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. E o sal não é para ele ficar amontoado. Se nós na nossa casa, pegarmos uma bacia de carne e você coloca a colher de sal só em cima da carne, você vai perceber que no dia seguinte a carne que está embaixo vai estar estragada. Por quê? Porque o sal não estava em todo lugar. O sal estava amontoado. Aqui na igreja, podemos talvez usar esta imagem, dessa figura, que nós somos o sal aqui. Mas amanhã nós vamos ser o sal durante o dia na sociedade. Onde nós vamos estar? Na escola, no hospital, na empresa, lá na farmácia, aonde quer, na escola. Ali é que como cristão. E usar também de sabedoria, né? Porque a gente também não pode ser aquele cristão inconveniente, muitas vezes um cristão fanático, que perde as oportunidades. Mas seja inteligente, seja sábio. Como levar o evangelho às pessoas? Qual o momento para se fazer isso? Nós aqui na igreja sempre temos algum material ou outro que você pode usar. Você quer fazer um despertamento para com alguém? Você quer levar o evangelho a alguém? Você quer evangelizar alguém, uma família? Qual é qual o recurso que você tem, que você pode usar? Logicamente que nós vamos orar por aquela pessoa, para que Deus possa tocar o coração dela, Deus possa mover o coração dela. Quem sabe o segundo passo, podemos presentear uma literatura, um livrinho como esse aqui, né? Esse aqui também foi comprado aqui na igreja com dinheiro que você contribuiu com a sua oferta, o seu dízimo, para que nós possamos ter aqui na igreja um recurso para evangelizar. Você vai usar, se você precisar desse livro, nós temos aqui. Você faz uma pequena dedicatória e presenteia para uma pessoa. O Espírito Santo vai fazer a ação, o Espírito Santo vai trabalhar, vai revelar aquela pessoa. Eu li um testemunho um tempo atrás, que um pequeno menino, todos os domingos ele vinha à igreja e depois ele levava alguma literatura, talvez a professora do culto infantil dava uma literatura, um folheto para ele distribuir para as pessoas. E ele passava na frente de um quartel, onde sempre ele via autoridades militares ali, pessoas fardadas, pessoas com patentes militares, pessoas importantes. E aquele menino
chegava com aquele folhetinho e dava aquele folheto para aqueles militares. Passado um tempo, diz o testemunho, que um daqueles militares, um de alta patente, chegou, procurou a igreja e falou com o pastor: eu gostaria de falar com o pastor, porque tem um menino que sempre me deixa uma literatura lá. E o que aconteceu? Ele ficou tocado por aquela atitude, tocado por aquela literatura. E o pastor então pôde começar um trabalho de evangelização na vida daquele homem. Quer dizer, aquele folheto, aquela literatura, ela despertou naquele homem um desejo de conhecer Deus, despertou uma fome, despertou uma sede, de conhecer mais a palavra de Deus, baseado na atitude e no testemunho daquele menino. Assim também nós não devemos nos calar, devemos evangelizar. Eu sei que nós estamos agora nesse tempo de pandemia, mas nada disso deve interromper esta missão que Jesus nos deu. Quando ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo e preguem o evangelho. Esta ordem, esse imperativo, ele ainda está em pé até hoje. E esse papel não é só meu, é meu também, mas é de todos nós. Muitas vezes o campo missionário nosso qual é? É às vezes a nossa família. Começa dentro da nossa família. A nossa família, nosso vizinho, a nossa cidade. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, e depois pelos confins da... Então, Jerusalém é o quê? É onde eu estou. É a minha casa, é a minha família, é a minha cidade, aonde eu devo fazer isto. Porque nós vemos também que hoje as pessoas estão mergulhadas numa confusão, numa crendice, numa religiosidade, assim, que cada um crê e pensa e acha como é, e tudo é acreditado para Deus. Todas essas coisas as pessoas acham que Deus está por trás. Por exemplo, isso que a gente sempre tem falado aqui, dentro da nossa cultura religiosa, por exemplo, a tradição das pessoas ter apenas a Bíblia como um talismã, possui uma Bíblia, abre a Bíblia em algum lugar, essa cultura, essa prática, essa crendice popular. Mas as pessoas desconhecem a palavra de Deus. Isso é uma das coisas também tão presentes na nossa, Às vezes as pessoas têm uma fé mal dirigida, mal orientada, e se apegam nessas práticas, E nesse tempo que nós temos crise de tudo que é natureza, de desemprego, miséria social, doenças, criminalidade, banalidade da vida, todo tipo de medo, aparecem salvadores da pátria que estão por aí, falando de Jesus libertador. Aos enlutados, o consolo da reencarnação. Aos medrosos e azarados, é feita a oferta da quebra de maldição, sem que a pessoa seja evangelizada para conhecer o verdadeiro Cristo. Muitos são enredados pelas malhas da superstição, para prevenir-se contra tudo e contra todos. Usar colar de cristais, inclusive com uma cruz, colocar um espelho na entrada da casa e objetos de cristais sobre a mesa. Assim o visitante recebe de volta o que queria passar ao visitado. O elefante com o traseiro virado para a porta também dá proteção, bem como a espada de São Jorge plantada nos 4 cantos da casa. Os pés de arruda também não podem faltar, bem como o sal grosso, para proteger-se da entrada do demônio. Observar para que a cada novo dia inicie-se com o pé direito, bem como a cada novo ano
usar roupas brancas, o que é lamentável. E o que traz tudo isto? Um desconhecimento do Evangelho. Mas muitas pessoas ainda fazem isto em nome de Deus. Acham que Deus está por trás disso. Mas isso é um Evangelho adulterado. Cuidado com o Evangelho que cura apenas o corpo, mas não cura a alma. Doenças, problemas financeiros, emprego, problemas conjugais, conjugais, o Evangelho de Jesus tem resposta. E Jesus disse isso, e que esses milagres seriam percebíveis, quando lá em Mateus 6,33 ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a palavra de Deus está dizendo, não é um achismo, mas é a palavra de Deus que está testemunhando. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No Salmo 37 a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se enganar. Por isso, se nós colocarmos esta palavra de Deus em prática na nossa vida, os resultados certamente vão vir. O problema é que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós não fazemos a nossa parte. Nós queremos as bênçãos, mas as pessoas não querem se sujeitar, se submeter ao abençoador, a Deus. As pessoas, vem a mim o teu reino, mas nós não vamos verdadeiramente ao encontro de Deus. Para finalizar, lembrando que nós somos o quinto Evangelho. No nosso coração tenhamos o sentimento de que anunciamos o Evangelho amoroso de Deus, sem fazer negócio com o sagrado. E agora somos chamados novamente a assumirmos a missão, orientados pela sua palavra. O Senhor procura verdadeiros adoradores, como foi lido aqui no texto passado. Cristãos motivados, seguindo Jesus e motivando outros. O que a mulher fez no texto que lemos aqui, quando Jesus dialogou com ela? Ela logo foi para a cidade, chamar mais pessoas, trazer mais pessoas. Venham ver quem eu encontrei. Ele está dizendo tudo a meu respeito. Será este o enviado de Deus? Quer dizer, ela logo foi pronta para dar o seu testemunho. Martim Lutero também dizia que muitos cristãos pensam que a igreja é um cemitério, onde a gente enterra o nosso dom. Não, o dom que Deus nos dá, a capacidade, aquilo que nós desenvolvemos, é para ser usado. É para ser usado pelo reino de Deus, de forma inteligente e sábia. Lá no livro de 2 Reis, quando aquele homem foi curado, Naamã foi curado da lepra, vocês se lembram daquele texto também, né? Uma menina que tinha sido levada cativa, ela foi parar na casa de Naamã. E Naamã era um homem importante do exército da Síria, era um general. Porém, ele tinha lepra, um homem doente. E aquela menina via aquilo todos os dias, até chegar num ponto que ela pôde dar o seu testemunho. E ela falou do profeta de Deus que tinha lá em Israel, que era Eliseu. E ele foi lá e foi curado. Então nós temos que dar um testemunho inteligente. Porque aquele cristão chato, aquele cristão fanático, ninguém gosta de ficar perto. Todo mundo quer correr dele, todo mundo evita ele. O fanatismo, esse não é o melhor meio da gente manifestar a nossa fé. Então assim, cabe-nos rejeitar todo o evangelho de segunda linha, ou qualquer adoração
narcisista, né? Há uma frase que diz: não vá para a igreja esperando que o culto te agrade, mas vá lá para oferecer um culto agradável a Deus. Não é que eu quero ser agradado, mas eu vou oferecer um culto agradável a Deus. Ser cristão tem um preço a pagar. No dia que nós nos decidimos ser cristãos e nós nos propusemos a seguir a Cristo, nós assumimos um risco. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ainda mais, no versículo 25, veja o que diz na sequência o que Jesus disse. Tem mais uma consequência, ou algo que pode nos acontecer. Ele disse: Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Está vendo? Aqui ainda está também dentro dessa promessa, dentro desse pedido, um risco, que é até perder a vida por causa de mim. Que muitas vezes não é o nosso caso, ainda não é, né? Não sei. Mas Jesus disse: mesmo que você perder a tua vida, por minha causa, você vai achá-la, né? Então que Deus nos abençoe, que neste momento possamos lembrar aquilo que Lutero destacou na Reforma: só Jesus. E esta é a mensagem que nós também somos chamados e que é a missão da igreja. Que é a missão da igreja. Anunciar a Cristo. Pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, e sermos incansáveis e participarmos desse processo. Qual é o teu dom? Como você pode colaborar? Qual é a tua parte? Para que a igreja possa cumprir a sua missão. Eu lembro que, esses anos passados aqui, quando nós aqui na igreja, por exemplo, fazíamos 2 vezes por ano aqueles encontros de casais e aqueles jantares, quando vinha um pastor, para nós fazermos aquela evangelização. Aquilo é um evento que envolve oração, envolve participação, envolve contribuição, envolve é um processo para que isso seja um evento de evangelização. Não é só um evento para juntar gente para jantar, mas a finalidade é justamente que o evangelho também possa entrar no coração das pessoas. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Então que Deus possa também nos dar a coragem e que nós tenhamos consciência de que ainda hoje somos convidados e somos devedores desta mensagem. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe cada um de nós, que possamos sair daqui também hoje motivados, e cada vez mais decididos e comprometidos com a mensagem daquele versículo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz
e siga-me. Vamos ficar em pé e confessarmos juntos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, domingo que vem, nós vamos ter um outro tema sobre a reforma, com o nosso irmão Luciano. Ainda restam aqueles 3 temas da reforma, o Luciano vai definir, e novamente podemos ouvir, e o que cada um desses pontos dizem respeito à nossa fé e à nossa vida cristã. Bom, temos alguém aqui que tem algum pedido de oração, alguma necessidade de oração? Queria agradecer também às pessoas que oraram pela Thalita, a nossa filha, meio doentinha lá semana passada. E também visitei lá de novo o Gabriel, que é o sobrinho do professor, da professora, Ele está bem doentinho, está de cama, mas assim fiquei animadinho, com o cabelo dele cresceu de novo, e ele pediu para a mãe que queria comer virado e feijão, Então estava feliz. Então aqueles também que em algum momento ou outro puderem marcar uma visita, a gente ir lá fazer uma oração, É sempre importante para a família. Como é que é o nome dela? Emily. Então vamos orar, Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado agora porque podemos apresentar esses irmãos, agradecer pela vida deles, pela Thalita, que o Senhor também ajudou que a sua saúde pudesse ser restabelecida. Também peço pelo meu genro, Tatá, que hoje também não está bem, está muito resfriado, esteja lá também com as crianças. Abençoe também a Emily, que está em viagem para cá, visitar aqui a família. E também pelo Gabriel, Senhor, essa criança, esse menino, que está ali naquela cama, Senhor. Tão atingido por aquela enfermidade. Mas o Senhor pode fazer milagre, o Senhor pode mudar o curso da nossa vida, da nossa história. E nós unimos a nossa fé e pedimos ao Senhor que seja feita a tua vontade na vida daquela criança e restabelecê-lo daquela enfermidade. Esteja também ali com o Adilson, com a Raquel, seus pais, que certamente ficam com o coração muito doído em ver o filho naquela condição. Anima eles também, Senhor, dá a eles a força, o ânimo necessário para estar ao lado do seu filho nesse momento. Queremos também nos despedir aqui do nosso culto, agradecendo mais uma vez por todas as bênçãos. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Bom, não podemos sentar. Antes de nós orarmos o Pai Nosso, vamos cantar 2 estrofes do hino, que é bem conhecido, um hino que fala de despedida, de caminhada. Deus nos guarde pelo seu poder. Podemos cantar a primeira e a última estrofe. São 5 ou 4? 4. Primeira e a quarta estrofe.
estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vamos todos e servir o Senhor com alegria.